Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Boa tarde a todos. Sou Ellen Camargo, analista do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Estamos aqui com mais um painel da programação Conexão, Amazônia Sustentável, que integra ao evento Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. E em nome do Sebrae Rondônia e do Centro Sebrae de Sustentabilidade, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados do painel hoje, que vamos falar sobre ativos ambientais para o agronegócio, que é o Mauro Romani, e o Eduardo Tavares. Olá, muito obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos. É muito bom tê-los aqui. É muito bom estar aqui. E antes de a gente começar esse diálogo, falar sobre esse tema tão importante, eu queria apresentar os convidados. Apresentar o Mauro Romani, que é economista há 29 anos, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, com MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pelo Instituto Evaldo Lodge, especialização em empreendedorismo e mercados emergentes pela Harvard Business School, fundou a RBC Tecnologia e Sustentabilidade em 1990, atualmente faz parte da Rede Brasil Mata Viva, atuando como chefe comercial officer, responsável pelas parcerias comerciais e pela gestão da ação Forest Friend, atuando na preservação da floresta amazônica através da comercialização de créditos de florestas em diversos países. Então, seja bem-vindo, Mauro. E o Eduardo Correia Tavares, secretário de Planejamento e coordenador do programa Tesouro Verde do Governo do Amapá, desde 2018, mestre em Administração Fazendária pelo Instituto de Estudos Fiscais do Governo Espanhol, é servidor público há 17 anos, conhecedor da realidade da gestão pública. Então, assim, a gente quer muito agradecer vocês pelo aceite, por aceitarem falar conosco sobre esse tema, super relevante para o Brasil, principalmente para o bioma da Amazônia, conhecer melhor o que são esses ativos ambientais, como eles funcionam, esclarecer esse tema para quem está assistindo, os empreendedores que estão assistindo esse painel, como perceber isso como uma estratégia para o seu negócio, os gestores públicos perceber isso como uma estratégia de desenvolvimento local, que alia o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com preservação ambiental. Então, é importante, mais do que nunca, o Brasil se apropriar deste conhecimento, saber como isso pode agregar e transformar. Então, para iniciar, eu gostaria de convidar o Mauro para começar a sua fala, depois, em seguida, o Eduardo Tavares, e a gente vai dialogando ao longo do painel. Muito obrigado, Mauro. Por favor, a fala está com você. Ok. Bom, eu queria iniciar falando a respeito do ativo ambiental Crédito de Floresta, que há 10 anos atrás o Programa Brasil Mata Viva fez diversas audiências públicas com produtores rurais, propondo a conservação de floresta, a geração de um ativo ambiental baseado no serviço de conservação de florestas nativas. Esse ativo ambiental ele é muito diferenciado em relação ao crédito de carbono que todo mundo conhece, aquele de Kyoto, porque aquele crédito de carbono ele é focado no sequestro de carbono, a floresta é muito mais ampla do que apenas a madeira, não é somente a não derrubada da madeira que é o significado da preservação, e o crédito de floresta ele envolve todos os serviços
ecossistêmicos que a floresta presta para o planeta, a preservação da floresta na sua totalidade, na sua amplitude. Além disso, o crédito de carbono também implica num processo de comando e controle futuro, baseado num comportamento futuro de comprometimento de conservação desse proprietário da área que participa de algum programa de crédito de carbono. E o crédito de floresta, ao contrário, ele trabalha sempre com inventários anuais desses serviços ecossistêmicos que a floresta presta, onde, através desse know-how de inventariar esses serviços, junto com a Unesp, ela se diferencia, consegue valorizar uma floresta viva em pé. Então, o sequestro de carbono é um dos serviços ecossistêmicos que essa floresta presta para o planeta, mas nós temos outros diversos: a polinização, a regulação do clima, o fluxo hidrológico, a diversidade de fauna, a diversidade de flora, e por aí vai. E dessa forma, os créditos de floresta, eles representam um espírito de conservação como um todo. Então, esse ativo ambiental está baseado na prestação de serviço ambiental, na remuneração do proprietário da área pela prestação de serviço ambiental. Então, traduzindo em poucas palavras, é muito simples. Enquanto um proprietário de área tem um programa de geração de agricultura de grãos, por exemplo, que tira o seu sustento dali, a agricultura de conservação de floresta remunera o proprietário da área pelo serviço de conservar a floresta viva em pé. E ele remunera anualmente em safras de prestação de serviço. No momento que inventaria a floresta, identifica que aquela floresta está preservada, por consequência, houve o serviço já prestado de preservação pelo proprietário da terra, o que dá uma segurança muito maior para o ativo. Além disso, a Brasil Mata Viva também, ela partiu por um caminho muito inédito na época, isso já fazem diversos anos, quase uma década, mas ela gerou uma CPR, que é uma cédula de produto rural, baseado em floresta viva em pé. Então, se você fosse um produtor de grãos, você tem uma safra de grãos, você armazena ela no seu armazém, e você tira para poder transacionar essa safra, você vai, contrata uma certificadora e gera uma CPR, uma cédula de produto rural, que lhe dá o direito creditório para transacionar essa safra. E a Brasil Mata Viva fez exatamente a mesma coisa, tem uma certificadora internacional, uma das Big Four do mundo, acreditada pelas Nações Unidas. O programa Brasil Mata Viva é registrado nas Nações Unidas para o Meio Ambiente, e essa certificadora certifica a metodologia de inventário utilizada pela Brasil Mata Viva e pela Unesp, e gera essa cédula de produto rural com lastro em serviço ambiental, em conservação de floresta nativa. Isso é uma coisa inédita, que, aliás, foi regulamentada em abril, na antiga MP do Agro, que hoje é a Lei 13.986, que reconhece a CPR de serviço de conservação de floresta nativa. Isso foi uma grande coisa, mas a Brasil Mata Viva já praticava isso há muitos anos atrás. E a CPR é o lastro para o crédito de floresta, que fica custodiado numa banca internacional, reconhecida pelo Banco Central Britânico, e que audita as transações, que, aliás, são feitas via blockchain, uma plataforma com tecnologia aberta, e isso dá uma credibilidade muito grande. O ativo ambiental remunera o proprietário da terra quando ele é comercializado, e aí vem o grande desafio, que é envolver todas as camadas da sociedade, e é exatamente onde eu participo mais ativamente, nessas parcerias empresariais, que foi o caminho, um dos caminhos que a Brasil Mata Viva tomou. Os outros caminhos, um deles envolve, inclusive, o programa Tesouro Verde, lá do Amapá, que o Eduardo vai falar daqui a pouco. Mas nas parcerias privadas, a Brasil Mata Viva, ela se posiciona envolvendo as empresas como protagonistas no processo de condução dessa visão de sustentabilidade para o mercado consumidor, onde ela leva nos seus produtos embarcado uma fração do ativo ambiental. Nós identificamos o impacto ambiental que aquela empresa causa para operar empresarialmente, né? E identificamos o tamanho da cota de responsabilidade ambiental que essa empresa tem que equilibrar, ou seja, ela está utilizando recursos naturais, então ela tem que equilibrar essa utilização, devolvendo para a natureza
através da aquisição de créditos de floresta, e nós, então, organizamos junto com essas empresas uma forma dela levar o consumidor final, envolver o consumidor final nesse processo de preservação da floresta amazônica. É criado um selo, o selo Tesouro Verde, que embarca a imagem dessa empresa no mercado, embarca os produtos que essa empresa comercializa no mercado, e através desse selo, tem um QR Code, você consegue enxergar quais são as áreas que estão sendo preservadas, as áreas privadas ou as áreas públicas. Porque também tem as fazendas de propriedade privada que estão sendo preservadas e as áreas públicas nas parcerias com os estados. Desculpa, Ellen, você comentou alguma coisa? Está com o microfone desligado. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. É possível ver, né, Mauro? Acompanhar isso. Exato. Não é uma coisa que você vai apoiar e não vai ter acesso. Você consegue, hoje, com ferramentas, visualizar e acompanhar isso. Isso é muito interessante legal. É que o consumidor final, ele, pelo QR Code, ele tem a rastreabilidade de qual é a área da floresta que está sendo preservada através daquela ação dele. E aí, hoje em dia, a gente fala tanto na polarização hoje política que existe no Brasil, pessoas que querem a preservação a qualquer custo, ninguém toca na fazenda, nas florestas, outras que querem explorar a qualquer custo para tirar a riqueza, e a nossa proposta é justamente uma equação que comporta compartilhar esses dois conceitos. E nós trabalhamos nisso, onde a gente faz com que os produtores rurais, e é uma coisa interessante porque você tem pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, áreas públicas, é muito democrático. E as pessoas, elas podem fazer a parte dela, independente de cobrar do governo uma ação mais eficiente. Na verdade, todo governo pode sempre fazer um pouco mais, mas será que nós temos legitimidade de cobrar? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? E essa proposta de parceria empresarial que a Brasil Mata Viva tem, junto com as empresas, é uma proposta que leva para o consumidor final o conceito de que ele precisa escolher fornecedores responsáveis ambientalmente, porque essa é a forma dele participar da proteção da floresta amazônica. Então, tanto lá no Tesouro Verde, que está qualificando esses empresários para que eles se preocupem com a floresta amazônica dentro do estado do Amapá, as áreas privadas entram na mesma lógica, e você consegue ter um consumidor que dá preferência para uma empresa que tem um selo Tesouro Verde que demonstra a responsabilidade ambiental dela, a preocupação com as próximas gerações, com a floresta amazônica ajudando o planeta a ser um planeta habitável para as próximas gerações. Nós consumimos, temos um poder de decisão, podemos escolher. Eu quero consumir de uma empresa que não tem essa preocupação, eu prefiro valorizar essa empresa que presta atenção nesse ponto. E aí, então, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho legitimidade de cobrar. É verdade. Hein, Mauro? E aí, ouvindo você falar, eu me coloco, assim, no lugar de alguns produtores, né? De pequenos, que é o Sebrae mais atende, que é de pequeno porte. Através disso, ele pode diversificar a produção dele. Ele não precisa só ter um perfil de produção. Ele pode ainda ganhar dinheiro com o ativo, né, ambiental de uma floresta em pé. E agregar valor no produto. Exato, tradicional que ele tem. Se ele produz soja, gado, ele consegue, com um manejo adequado, agregar valor para dizer, olha, minha produção tem baixo impacto. Eu ainda tenho um ativo. Então, eu acredito que não só diversifica, como também valoriza a produção tradicional que ele já tem na propriedade dele, né? Pois é, você pode ver hoje que todo produtor de grãos hoje do Mato Grosso ou de qualquer área tem sempre uma reserva legal, depende desse percentual da área onde ele está. E hoje o agricultor que produz grão também é um agricultor que conserva a floresta, que é a área de reserva legal, as APPs também. Então, quando você cria um programa que remunera ele para prestar esse serviço, nós estamos dizendo que aquele produtor de grãos também é um agricultor de conservação de floresta. Já existe hoje uma associação nacional dos produtores rurais conservadores de floresta nativa. E essa associação representa justamente esse esforço de demonstrar que essa é uma atividade econômica do agronegócio, não é um favor que eles estão fazendo, não está pedindo caridade para adquirir o ativo ambiental. É uma proposta de negócio
que a Brasil Mata Viva oferece às empresas, e elas podem, a partir daí, então, envolver o seu cliente, o stakeholder como um todo, os fornecedores, começar a priorizar os fornecedores que têm essa mesma linha de preocupação, começar a envolver os colaboradores através de conscientização nas mídias sociais ou presencialmente. O que nós estamos vendo, Ellen, e pessoas que estão assistindo aqui, é que o mundo não está parado no que tange a sustentabilidade. E essa é uma ação concreta. O programa Tesouro Verde, que o Eduardo vai explicar, vai mostrar a profundidade disso na área do setor público. É realmente a possibilidade de nós termos um país, um planeta melhor para o futuro nas nossas mãos hoje, né? Não no futuro, né? Agora. Agora. Aí eu acho que agora posso passar a bola para o Eduardo. Eduardo. Por favor, Eduardo. Olha, Mauro, primeiro agradecer a oportunidade, tá? E não só agradecer, mas parabenizar o Sebrae pela iniciativa, né? Eu acho que o Mauro expôs de forma muito brilhante aí que a gente tem discutido muito essa separação entre sustentabilidade e economia, quando, na verdade, não existe essa incompatibilidade. O que a gente precisa conversar, na verdade, é sobre economia sustentável, né? Então, economia verde, ou seja, e assim, a pandemia, né, intensificou muito mais isso aí. Se a gente olhar na história, a gente tem aí, principalmente no ano passado, uma disparada, né, das queimadas, enfim, um movimento que colocou a Amazônia em evidência, e o Brasil também, né, e é muito importante a gente hoje ter uma percepção muito clara de que é preciso a gente encarar de forma profissional, de forma aprofundada esse tema, porque o consumidor lá fora, ele já faz isso. Ele já está avaliando. Hoje, eu tenho, por exemplo, supermercados na Inglaterra que estão avaliando se vão comprar carne no Brasil. Então, assim, o tema, principalmente aqui no Brasil, que a gente está aí como guardião da maior floresta tropical do planeta, esse tema, ele não pode ser um tema separado, um tema de disputa entre, não, olha, ambientalistas, né, e produtores e economistas, não. O que eu acho que vários líderes, né, mundiais têm discutido muito sobre retomada verde, né, eu acho que a gente tem todas as condições de retomar, né, esse protagonismo. Eu acho que o nosso vice-presidente Mourão colocou muito bem, a gente acabou perdendo um pouco esse protagonismo, mas a gente tem todas as condições de assumir esse debate, né, que não é só nacional, é mundial, né, e buscar formas de ultrapassar essas discussões e realmente trazer propostas concretas de como a gente vai, daqui para frente, encarar essa nova fase econômica, né, que o Brasil e que o mundo vai viver. E como uma das soluções, né, que a gente propõe para responder essa pergunta é o programa Tesouro Verde do Estado do Amapá, que a gente lançou em 2018. Eu vou compartilhar com vocês uma breve apresentação. Eduardo, deixa eu só comentar uma coisinha antes de você colocar a tua apresentação. Ellen, o programa Brasil Mata Viva, ele atende aos critérios de ESG, que hoje as grandes corporações todas têm uma forma de medir se a empresa é mais ou menos sustentável. Então, a gente fala das grandes corporações com esses mecanismos de gestão e de governança, e a gente fala da pequena empresa, porque nós temos hoje clientes que são lava-jatos, que tem lá uma quantidade pequena, mas ele faz questão de mostrar que a postura dele é sustentável para se diferenciar lá na ponta, né? E o programa Brasil Mata Viva atende a 11 ODS da Agenda 2030. Então, é um programa que está totalmente adequado a essa nova filosofia e mentalidade das empresas que querem chegar ao longo prazo. Hoje, os fundos de investimento já começam a refletir no risco que é uma empresa que não tem os critérios ESG muito claros e aplicáveis, e isso daí começa a refletir a pressão do consumidor por baixo e a pressão do capital por cima, e nós vamos ter um futuro diferente, sim, com certeza, né, Eduardo?
Muito bem colocado, muito bem colocado. A gente está atravessando a fala aí do Eduardo, mas assim, só para fechar, antes do Eduardo apresentar, que vai trazer um exemplo prático super inteligente, é que é justamente esses indicadores ESG que a gente fala, né, ESG, os indicadores de GRI e os ODS, quer dizer, as empresas que estão colocando, principalmente as grandes empresas, estão inserindo todos esses indicadores na estratégia, elas também pedem no seu encadeamento produtivo, da sua rede de fornecedores, que também estejam conectados. Então, o pequeno acha que isso não vai chegar até ele, já chegou, porque ele precisa estar alinhado para poder atender o grande, para atender mercado, e aquilo que você falou, com o tempo, o consumidor ele vai ficando com uma massa crítica maior, né? E eu conheço um dos clientes da Forest Friend, Lava Jato, né? E eu sou cliente deles justamente porque eles têm uma postura sustentável. Então, eu, como uma consumidora consciente, começo a fazer uma triagem. E o indicador sustentabilidade, de prática de sustentabilidade, é um critério para mim na hora de adquirir um produto ou serviço. E isso está se potencializando. E na gestão pública, né, Eduardo? Eu acho que colocou muito bem, porque assim, a gente vai apresentar aqui a experiência do Amapá, mas, na verdade, é uma experiência que é replicável, tá? Em todos os estados, a gente tem apresentado muito o consórcio Amazônia Legal, vou falar um pouco disso, mas é muito importante a gente trazer a reflexão de que a gente hoje no mercado financeiro fala muito em ESG, né? Environmental, Social and Governance, mas também fala na questão do greenwash, ou seja, empresas que falam que são sustentáveis, mas aí tu vai fazer uma análise e o cara só trocou o copo plástico pela caneca. E ele acha que isso aí já resolveu o problema do planeta. Entendeu? E o Tesouro Verde, né, a plataforma da Brasil Mata Viva, ela traz uma forma objetiva, transparente e clara de inserir a floresta no balanço. A gente precisa inserir a floresta no balanço, porque hoje está claro que, assim, infelizmente, comando e controle, fiscalização, estabelecimento de percentuais mínimos para reserva legal, são estratégias que sozinhas não estão funcionando. Está claro, né? A gente está vendo a evolução. Então, é preciso transformar aquilo que o Mauro colocou muito bem. A gente precisa reconhecer, na nossa matriz econômica, que conservação de floresta é atividade econômica, que manter a floresta em pé é economia. É uma atividade, é um serviço ambiental que precisa entrar na economia, precisa ser reconhecido para que ele possa viabilizar a continuidade dessa floresta em pé. Agregar tecnologia nas áreas antropizadas, aumentar a produtividade. Mato Grosso, por exemplo, Rondônia, são exemplos muito positivos disso. Né? A Rondônia, por exemplo, tem aí uma das cadeias da piscicultura aí, mais desenvolvidas na Amazônia Legal. A gente tem aí o Sistema Agroflorestal do Mato Grosso também despontando. Então, a gente fica muito feliz de estar participando de um evento para discutir isso, né? Então, e de que forma a gente transforma essa floresta, que hoje, muitas vezes, é um ônus, é um fardo para o produtor, em algo benéfico, em algo que realmente reconheça o encargo que ele tem de preservar aquela floresta, tanto da área privada quanto do setor público. Ou seja, o setor público hoje, ele tem vários desafios: manter batalhão ambiental, brigada de combate a incêndios florestais, sistemas de monitoramento, licenciamento ambiental, enfim, toda uma governança que hoje é cobrada do mundo inteiro e precisa ser reconhecida também, ser custeada. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência. E aí, Ellen, Mauro, tá? Fiquem à vontade aí para fazer as intervenções. Enfim, eu acho que como a Ellen está conduzindo muito bem aí, eu acho que é um bate-papo mesmo entre a gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Ainda não. Estou conseguindo chegar? Agora está em tela. Agora tá, joia. Estamos sim. Pessoal, então, assim, basicamente, o que é o Programa Tesouro Verde? A gente tem a plataforma Brasil Mata Viva, tá? Que é uma plataforma única, nacional, brasileira, né? Já tem mais de 10 anos, né? E que tem feito essas parcerias, como a parceria com a Forest Friends, né? Enfim, várias parcerias aí, inclusive com outros estados, né? Goiás, Piauí, enfim, e o Amapá.
né? E aqui, no âmbito do Amapá, a gente transformou essa parceria numa política de Estado para buscar o quê? Esse desenvolvimento sustentável multidimensional. É um nome um pouco complexo, mas por que ele é tão importante, principalmente no setor público? A gente precisa comunicar com clareza, né? Então, por que política de Estado? Desde o início, né, a gente lançou em 2018 esse programa, tá? E nós lançamos o programa, tá, em meio à crise dos caminhoneiros, né? E aí o pessoal fala, o que tem a ver Tesouro Verde com crise dos caminhoneiros? A gente precisava reduzir o ICMS sobre combustível, era uma demanda dos caminhoneiros, uma das listas, né? Uma categoria que estava sofrendo muito naquele momento, né? E, como contrapartida para a gente cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a gente colocou a criação de uma nova fonte de receita pública, o Programa Tesouro Verde, como contrapartida para a gente poder reduzir esse ICMS. Tá? E, a partir daí, a gente passou a trabalhar o Programa Tesouro Verde como política de Estado, que se difere da política de governo. A política de Estado é aquela que a gente pensa no longo prazo. Vocês podem ver aqui na apresentação, vocês vão ver, a gente sempre trabalha com o brasão do Estado do Amapá. Então, é uma política que é formada, que tem a participação de todos os poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, não é simplesmente de um governo. Não interessa se o governador, na próxima eleição vai mudar, o nosso governador, por exemplo, foi reeleito, o governador Valdez, vai encerrar o mandato agora em 2022, vamos ter um novo governador, mas a política pública, ela fica, que é uma política de Estado, amparada em lei, amparada em governança, né? Qual era o contexto que a gente tinha, né, antes do Tesouro Verde? O Amapá, apesar de ser um dos menores PIBs do Brasil, né, a gente tem aí hoje 15 bi, aproximadamente, a gente, por outro lado, é um dos estados com os menores índices de desmatamento do planeta. Quase 96% da nossa floresta nativa está intacta. Isso não aparecia no PIB. Isso aí, na verdade, era visto como um gargalo, como um sinal de atraso. A gente falou, não, o Estado, na verdade, ele está preservando uma biodiversidade, prestando um serviço essencial aí de renovação de fluxo hidrológico para irrigar o agro do Brasil, que é o grande pilar econômico do país, né, defendido aí com grande maestria aí pela ministra Tereza Cristina. Então, a gente tinha gargalos amazônicos, que não são exclusivos do Amapá, mas são muitos sentidos aqui, a questão da regularização fundiária, que é um impeditivo muito grande para acesso a crédito. Então, um dos desafios, e na verdade que o Tesouro Verde também traz como oportunidades, porque na medida que eu transformo o serviço ambiental em ativo financeiro, e ele passa a ter um valor, eu posso, por exemplo, trabalhar com um fundo garantidor alternativo à propriedade para financiar o agro, né? Então, a infraestrutura limitada, gargalos muito sérios de segurança jurídica, um licenciamento ambiental difícil, né, moroso, né? Então, e tentativas frustradas anteriores, né? O Amapá já tinha tentado outras vezes, por exemplo, contratos, a gente fala muito, por exemplo, é muito famoso o RED, né? Enfim, contratos bilaterais, né? A gente tem a Mato Grosso, por exemplo, que fechou com a Alemanha, né? O Acre também tem algumas experiências muito bem-sucedidas, mas são modelos que exigem muita maturidade da gestão, uma governança muito grande, né? Muitas vezes secretarias de meio ambiente muito fortes, coisas que a gente não tinha aqui no Amapá, a gente tentou e acabou não conseguindo captar. E, por outro lado, aquilo que eu trouxe para vocês, né? Qual era o cenário? 2018, um ano eleitoral, ou seja, a gente tinha pouco tempo, tínhamos o Acordo de Paris aí na porta, ou seja, os estados aí discutindo, os estados e o governo federal discutindo a necessidade de a gente ter um marco legal, uma organização do Brasil para entrar nesse mercado de serviços ambientais, né? E o Amapá, vendo vários estados da Amazônia Legal com soluções já desenvolvidas, captando, né? O RED aí do Mato Grosso foi 80 milhões de euros. E o Amapá, estado sem desmatamento, não estava conseguindo nada. Então, a gente precisava ter uma resposta, principalmente para a situação do governador Valdez, que é um governador que está no 4º mandato como governador, né? Formou
o Governor Task Force, lá que Schwarzenegger, há 10 anos atrás, então, assim, a gente precisava de alguma entrega, entendeu? E era muito complexo, enfim, muito burocrático a gente conseguir estruturar. E aí a gente conheceu o Tesouro Verde, que a gente já apelida que é o Fast Track para serviços ambientais, porque, assim, é muito desburocratizado, tá? Para vocês terem ideia, é uma plataforma que viabiliza a gente fazer, através de uma parceria público-privada, ou seja, a gente terceiriza inventário, né, contrata uma plataforma em blockchain, que tem toda a governança, a observância dos padrões da ONU, o rigor metodológico e acadêmico da Unesp, auditoria da Ernst Young, uma plataforma de transações em blockchain, ou seja, eu pego um modelo muito maduro, muito sofisticado, integrado ao mercado financeiro, e aí eu trabalho naquilo que é específico do governo, né, do setor público, que é a governança, que é trabalhar políticas públicas, que é fazer a interlocução com poder legislativo, poder judiciário, os órgãos públicos, criar um ambiente de negócio melhor, se a gente focou naquilo que o poder público precisa fazer, né? E aí, com isso, a gente ganhou muita velocidade. Para vocês terem ideia, a gente conheceu o programa em 2017, 2018, aprovamos a lei, lançamos o programa em agosto, né, com 173 milhões de estoque inicial de crédito floresta. Enquanto isso, a gente estava fazendo inventário, já estava com a plataforma emitindo o selo sustentabilidade, que é essa credencial ambiental que o Mauro colocou, que qualquer empresa, banco, ou uma lavação, uma padaria, um hotel, qualquer empresa pode entrar na plataforma, calcular sua pegada ecológica, quantos empregados, qual é a minha área, o meu lixo, quanto que eu consumo de energia, e a plataforma informa, olha, para você apagar a sua pegada ecológica durante um ano, você precisa consumir tantos créditos floresta. E dessa forma, ele aposenta esses créditos no blockchain, com toda a segurança, com o QR Code da plataforma indicando a área onde foi feito esse serviço ambiental, e um QR Code com toda a cadeia de transações do blockchain. Ou seja, eu comecei a lançar a partir daí já com selos e trabalhando no estímulo a políticas públicas, né? E aí, a partir daí, 2018 lançamos esse programa, 2019, primeiro fundo público-privado, tá? Então, a plataforma também funciona muito com isso, ou seja, eu tenho créditos de produtores rurais e créditos públicos. A Amapá foi o primeiro estado a inventariar, na reserva extrativista do Iratapuru, ou seja, uma reserva estadual intacta também, que trabalha mais com extrativismo de castanhas, enfim, populações ribeirinhas. Lançamos um fundo público-privado registrado na CVM, primeiro fundo de serviços ambientais registrado. Em 2020, esse inventário que a gente fez lá em 2018, foi verificado pela Unesp, auditado pela Ernst Young, certificado, né? Ou seja, a gente registrou essa cédula de produto rural, essa CPR, que é um fundo, é um título imobiliário que já existia na legislação, e que aqui a gente tinha todo um esforço de trabalhar com o marco legal para fundamentar na Constituição Federal, Constituição Estadual, Código Florestal e a legislação estadual. Como o Mauro colocou, esse ano, com a MP do Agro, prevendo expressamente que serviço ambiental pode ser utilizado para emissão de CPR, a gente passou a ter uma força ainda maior e foi a primeira CPR registrada de serviços ambientais de uma área pública. Tá? Então, primeira CPR de uma área pública certificada aí de 3,5 bi, ou seja, um estoque relevante para a gente trabalhar em várias oportunidades que eu vou falar um pouco para vocês. É muito importante destacar que isso é o ativo. E aí o esforço é transformar o ativo em recurso, que é muito que o Mauro tem feito aí, principalmente através das empresas, né? Através aí dessas várias parcerias. Então, o que o Mauro colocou, basicamente, é como que essa dinâmica funciona, aqui é mais ou menos para a gente mostrar visualmente, né, como é que isso se apresenta. Eu tenho fornecedores privados, produtores rurais, fornecedores públicos, no caso do estado do Amapá, fornecendo na mesma plataforma que empresas consomem para ter acesso a incentivos públicos e fomento. A ideia, por isso a importância do Sebrae estar com a gente, é o quê? A gente não é justo. Imagina num estado como o Amapá,
uma economia extremamente fragilizada, principalmente na pandemia, a gente achar que essa economia vai consumir todo esse serviço ambiental. Então, a gente buscou políticas públicas de estímulo para tornar para as empresas uma forma de que a adesão ao selo, ou seja, esse custo que ela vai ter com o selo, seja, na verdade, um investimento para acesso a uma série de políticas de estímulo e um endereço ambiental que passasse a ser uma credencial para essa empresa, por exemplo, acessar crédito mais barato, poder ter mais prazo para pagar o seu ICMS, ter mais facilidade para acessar o seu licenciamento ambiental, ter, por exemplo, reconhecido, quando eu entro num banco grande, no Itaú, no Santander, no Bradesco, ele ser reconhecido como uma empresa ESG, uma empresa que tem práticas ESG e que, por isso, tem que ser tratada diferente. Ela tem que ter crédito diferente, ela tem que ter estímulos diferentes, um reconhecimento diferente, não só das instituições financeiras, mas do consumidor. Aquele consumidor fala assim, pô, peraí, eu tenho 2 lavações, eu tenho 2 padarias, mas uma está consumindo serviço ambiental de floresta nativa em pé. Então, esse pão que eu estou comprando não é só um pão simples, é um pão que está ajudando a preservar a floresta. Né? É um pão que o mercado europeu lá vai falar, não, peraí, esse frigorífico, ele está exportando carne com carbono neutro, ou seja, ele compensou toda a pegada ecológica dele. Então, esse é agregar valor à marca e reposicionar o Brasil, ao invés de vilão, ao invés daquele país que está falhando, não, aquele país que está posicionado, está organizado, tem o serviço ambiental e precisa ter ele reconhecido, inclusive, para agregar valor. Eu posso vender uma carne normal, que preservou, que fez, atendeu a legislação normal, ou eu estou vendendo uma carne que tem o selo sustentabilidade, ou seja, é uma carne que tem um adereço ambiental adicional. Né? Como que a gente, então, divide principalmente em 2 eixos, né, o programa? A aplicação ela tem que ser estratégica, mas vamos falar primeiro do principal desafio, que é demanda estruturada. Né? Então, o principal dever do setor público, e por isso tão importante essa parceria com o SEBRAE, o governo federal, os governos estaduais, ou seja, quem quer ser parceiro do programa, a gente precisa trabalhar em demanda, ou seja, como é que a gente transforma o selo sustentabilidade em uma credencial para estimular as empresas a entrar no programa. Então, eu preciso de governança, aquilo que eu falei, articulação entre os poderes, engajamento de cada órgão. Né? Hoje, por exemplo, como casos práticos, né? Vários regimes especiais da Secretaria de Fazenda, regimes especiais ICMS, por exemplo, olha, eu tenho uma suspensão de um imposto, eu tenho, por exemplo, um prazo diferente para recolher o meu imposto. Nós estamos para lançar um refis, por exemplo, agora, vários estados estão pedindo, né? As empresas aí na pandemia sofreram muito, estão precisando de prazo, desconto de multa, desconto de juros. O que a gente está fazendo? Olha, vamos fazer um refis verde. Então, eu tenho um desconto normal para as empresas do refis, mas quem tiver selo tem um desconto adicional. Então, eu tenho 90% de desconto para uma empresa regular, que não tem o selo, mas para quem tem selo é 95%. Então, assim, várias formas de eu estimular através de tributação. Licitações, a gente tem a lei agora aprovada aqui no estado do Amapá, em que eu não impeço a livre competição. Todo mundo pode competir, mas quem tem selo sustentabilidade desempata. Eu vou comprar só de empresas que têm um selo. Então, assim, algumas contratações precisam ter o selo para contratar. A política de investimento da nossa Instituto de Previdência, daquela parcela que pode ser diversificada, eu escolho empresas que têm um selo. Então, Itaú, por exemplo, aderiu recentemente à plataforma por conta desse programa, Santander, né, o PPI do BNDES, os programas de saneamento, né, de privatização, a gente também está integrando, e a aplicação também tem que ser estratégica, né, eu tenho que aplicar, não posso aplicar em qualquer coisa. Então, 15% para meio ambiente, regularização fundiária, ou seja, voltar para o produtor rural, melhorar a vida dele, 15% para fomento sustentável, então, políticas para financiar painéis solares, enfim, todas essas iniciativas, regularização previdenciária, por isso o nosso Instituto de Previdência reconheceu isso aí, P&D, pesquisa e desenvolvimento, modernização da gestão fiscal e ODS, né, ou seja, 30% para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu tenho aqui, então,
como o serviço florestal, como essa fonte de riqueza e oportunidade, algumas parcerias nacionais e internacionais que a gente está buscando. Banco Mundial, por exemplo, para credenciar, para ter esse reconhecimento do Tesouro Verde como uma precificação de serviços ambientais que pode ser reconhecido, por exemplo, em mercados nacionais e internacionais. Tem algumas parcerias nacionais, né, os próprios Rondônia, por exemplo, é um estado que está estudando, né, a implantação do Tesouro Verde, né, o consórcio da Amazônia Legal, todos os estados foram apresentados, tem agendas legislativas muito importantes, né, o Mauro falou da MP do Agro, a gente tem agora o PL do Zé Silva, 7578, que é o patrimônio verde, ou seja, ele prevê expressamente a questão das transações desses ativos lastreados em serviços ambientais, um projeto de lei muito importante que a gente tem discutido aí com a bancada para apoiar e aprovar. E esse contexto internacional, que a gente tem falado, eu acho assim, o Brasil está tendo uma pressão muito grande por conta das queimadas, do desmatamento, do compromisso socioambiental que a gente tem que ter. Por outro lado, a gente está no primeiro ano do Acordo de Paris, ou seja, o Brasil também precisa se posicionar e ele pode passar de vilão para, na verdade, líder desse processo, né? De um país que realmente hoje está preservando a Amazônia tropical do planeta. Então, precisa ser reconhecido, né, esses desafios e como a gente pode mudar esse quadro. E aí, para finalizar minha apresentação, pessoal, 2 telas aí, que eu acho que resume muito bem o momento que a gente está vivendo e a oportunidade que a gente tem. Tá? O Banco Mundial, ele mapeia em todo o mundo todas as precificações de carbono. Tá? O último relatório saiu agora, em 2020, a gente tem ao redor do mundo 61 iniciativas, nenhuma no Brasil reconhecida ainda. O Tesouro Verde está sendo solicitado como a primeira, tá? A gente tem trabalhado isso desde o ano passado com eles. Temos aí ao redor do mundo 61, 30 impostos sobre carbono, 31 emissões de títulos, 46 países, tá? O Brasil ainda não está, cobrimos só 22% das emissões, olha a oportunidade que o Brasil tem para trabalhar, tá? Movimentou ao redor do mundo 45 bilhões de dólares, tá? E o Brasil está fora, né? Ainda está fora, podemos estar dentro, né? No mercado de bonde o Brasil já entrou, mas só na iniciativa privada, né? Então poucos bondes públicos, o ministro Tarcísio, por exemplo, na parte de infraestrutura tem trabalhado, né? A gente tem aí várias oportunidades, concessões, ferrovias, hidrovias, enfim, uma série de oportunidades fantásticas para a gente integrar, emitir bonds, né? Green bonds, ou seja, integrar serviços ambientais a esse mercado fantástico aí de bonds para captação de recursos ESG, ou seja, recursos mais baratos, né? E aí nós temos aí, só em 2020, 135 bilhões e um compromisso da Climate Bond Initiative, que é a maior certificadora de Green Bonds que fez, inclusive, com o governo federal parcerias, e tem esse compromisso de elevar o mercado de Green Bonds para 100 trilhões de dólares. Então, a gente tem muito espaço, tá? Fica aí o convite, nos colocamos à disposição aí, o Estado do Amapá, para fazer parcerias, aprofundar o tema, mas realmente aí, esse espaço com o Sebrae, tá? Esse evento é fantástico, eu tenho certeza aí que o Mauro também é um grande parceiro aí, muito qualificado para também estar fazendo essas parcerias e aprofundar sobre o tema. Interessante, Eduardo, que, na verdade, a gente fala muito dos países ajudarem o Brasil no desafio de preservar a Amazônia. Na verdade, nós não precisamos que eles ajudem a nível de caridade, nem que por bondade eles ajudem. Nós criamos um modelo de negócio e temos um serviço a ser exportado, que é o serviço de conservação de floresta nativa. Então, quer ajudar? Perfeito. Aliás, tem que ajudar. Como? Adquire os ativos ambientais, públicos e privados, produtos, invistam em empresas que têm esse selo de sustentabilidade, ofereçam condições diferenciadas para o mercado brasileiro que tem o selo de sustentabilidade e vai estar fazendo a sua parte. Se o mundo fizer isso, a floresta fica em pé, né, Eduardo? É isso aí. Então, eu gostei muito da fala de vocês, acho que ela traz uma reflexão para a gente pensar. Acho que foi o Eduardo que trouxe essa fala no começo, no início,
o Mauro também trouxe, o Brasil ser protagonista desse processo, mudar a narrativa da gente ser o que depende do dinheiro internacional para manter a floresta em pé, e tipo, o mundo tem que mandar o dinheiro para a floresta em pé, né, pagar os ativos ambientais, porque a gente preservou, né, o nosso cenário é diferenciado. Então, começar a assumir isso como as questões ambientais como uma estratégia inteligente, não sair, usar manejos adequados para, por exemplo, evitar as queimadas no volume como a gente teve esse ano. Acho que é uma reflexão, é um cenário que a gente tem que rever. E não foi só o bioma da Amazônia, mas o Pantanal Cerrado. A gente tem que rever isso, porque o agronegócio é importantíssimo. A gente tem tecnologias avançadas, a gente tem orgulho do agronegócio brasileiro, mas ele tem capacidade de se reformular para evitar esse tipo de situações. Acho que a gente pode dar uma resposta para o mundo que a gente é capaz de produzir, na qualidade que a gente produz e conseguir também preservar nossas florestas, né? E vocês trouxeram assim, um exemplo de cenário, tanto na gestão pública como na questão privada, como é que eu posso startar movimentos semelhantes, né? E realmente sair dessa condição de depender de um dinheiro internacional, mas passar a ser ofertar serviços ambientais para o mercado internacional. Só um comentário que eu vou acrescentar ao Eduardo. Ele comentou da dificuldade que é para o Estado e também para o setor privado do comando e controle no processo de preservação. Mas uma coisa interessante do programa Brasil Mata Viva é que ele muda um pouco esse paradigma, porque imagina você que é um produtor de grãos, que tem uma lavoura, enquanto alguém pergunta para você se você é fiscalizado para cuidar da tua lavoura, na verdade não existe isso, porque eles pressupõem que se você tem uma lavoura que te dá uma renda anual, você vai cuidar dela. E quando a gente fala de preservação da floresta, as pessoas perguntam, mas alguém fiscaliza essa preservação? Se a floresta for uma fonte de renda anual, sustentando aquele produtor rural ali, cuidando da floresta, ele vai cuidar da floresta igual o produtor agrícola cuida da lavoura. E aí você muda esse paradigma de que nós precisamos ter pessoas conscientes, nós temos um negócio de conservação funcionando e crescendo no Brasil, exportando para o mundo inteiro o serviço, né, Eduardo? A lógica Exato, essa mudança, sabe, Eli, que é preciso a gente fazer, e por isso que é importante a gente fazer a nossa parte aqui no Brasil. Então, a gente sabe que tem um mercado internacional, mas a gente pode, dentro do Brasil, já começar o mercado. Né? O São Paulo, por exemplo, que é uma potência, 40% do nosso PIB, né, que fala muito em ESG, vamos inserir serviços ambientais nesses bondes de energia solar. Concessão florestal, por exemplo, a gente tem aí São Paulo, um dos estados que a gente apresentou, né? Você faz lá de São Paulo, Minas Meirelles, né? Eles estão fazendo a primeira concessão rodoviária pegada zero do Brasil, lá em Piracicaba. Uma parte vai ser compensada com energia renovável, uma parte com crédito de carbono. O que a gente propôs? Olha, consumam uma parte com crédito de floresta, coloquem no portfólio os serviços ambientais da floresta em pé. Porque não adianta a gente só, por exemplo, o crédito de carbono, ele resolve algumas perguntas. Resolve, por exemplo, a pergunta da mitigação, como reduz, por exemplo, emissões. Mas ele não resolve a pergunta da floresta em pé. Por isso que é importante os serviços ambientais. E o crédito floresta, ele responde essa pergunta. Então, é muito importante a gente alterar esse paradigma, né, como tu colocou. É um modelo de negócio, e se a gente implanta aqui o mercado de serviços ambientais, eu tenho certeza que o mercado internacional vai ser muito mais fácil da gente acessar a partir daí. Né? É isso. E olha só, essas parcerias, Hélio, você tem a possibilidade de atuar no mercado de varejo, no mercado industrial, no mercado de serviços. Você tem como adaptar o programa para que ele tenha naquele setor uma cara de marketing mais específica para cada um dos setores. E aí você vai moldando a sociedade no conceito de que, de um jeito ou de outro, você pode conservar a floresta amazônica. Eu vou dar só um exemplo aqui. Não tem aquele controle, Eduardo, que tem o impostômetro da Federação do Comércio? Sim. Nós estamos com uma proposta aqui numa empresa de varejo de criar o impactômetro, onde a empresa calcula
numa linha de produtos, ele tem o selo Tesouro Verde. À medida que aquela linha de produto vai sendo comprada pelos clientes, ela vai gerando a receita e vai contabilizando quantos % do impacto que ele está causando, ele vai conseguindo compensar. E isso daí não quer dizer que ele é obrigado a compensar 100%, mas ele está envolvendo o cliente num processo. Exato. Ele vai informando, até agora já foi 80%, 85%, 120%. Gera engajamento, né? Exato. Ele não fica assistindo a empresa fazendo, não, ele participa do processo. E a equipe comercial fica engajada em explicar para o cliente aquilo. À medida que aquelas roupas vão sendo comercializadas, o impactômetro vai girando e mostrando qual o percentual. E aí tem uma competição entre cada loja da rede. Aí você começa a criar nos artifícios de marketing possibilidades de levar o selo muito mais enriquecido em termos da imagem daquela ação de sustentabilidade no consumidor final. Muito bem. Meninos, para encerrar, Mauro, né, e Eduardo, eu queria fazer uma pergunta, que aí o Eduardo vai falar pelo aspecto das empresas e o Eduardo da gestão pública. Que desafios vocês percebem que para implementar? Qual é o desafio, por exemplo, um empresário ou que o setor público mais enfrenta, os desafios mais, assim, críticos, vamos dizer, os pontos críticos, para aderir a um programa igual o Tesouro Verde ou aderir a práticas que vão levar à aquisição de ativos ambientais para a realidade do seu negócio? Mauro, como é que você vê isso? Qual é o desafio que você percebe? Olha, na minha atuação das parcerias empresariais, o maior desafio é o empresário ter a consciência de que ele é parceiro do consumidor na conservação, ele precisa ser protagonista, levar para o consumidor essa ideia de que ele faz isso, e ele tem muito medo de que o consumidor não entenda isso e vá apenas para o lado do preço, do consumo ligado ao preço, e ele perca mercado. E a mídia hoje está batendo tão forte nisso, você tem, então, o consumidor começando a ter essa sensação de que ele não pode ficar parado, e é importante que o consumidor tenha o protagonismo, mostre para o empresário que ele dá valor àquilo, porque a hora que o consumidor se posiciona e cobra do empresário, eu vou ter o empresário atendendo ele do lado de cá. E o governo também vê o consumidor lá na ponta como um participante, no caso do Estado lá, ele vai entender que precisa também se adequar a essa política. Ok, obrigada. Do lado público, Ellen, eu vejo assim, que o maior desafio é a gente superar essa paralisia por análise que a gente tem tido aí nessas discussões infindáveis, sabe, sobre o marco legal, sobre... A gente entende que o assunto é complexo, mas a gente precisa aproveitar o momento. Olha, nós perdemos o protocolo de Kyoto, né? O Brasil simplesmente perdeu, deixou muito livre o mercado de carbono, enfim, acabou virando pó esse mercado, né? Agora nós temos uma nova oportunidade com o Acordo de Paris, né? Por isso esses PLs, e aí, assim, é importante, né, que o SEBRAE, enfim, os empresários, a comunidade, também se apropriem e cobrem dos seus parlamentares, né? Hoje a gente tem aí a presidência do Congresso sob a mão de um senador da Amazônia, né? O senador Davi é do estado do Amapá. Então, assim, eu vejo que é um ano muito emblemático. Nós temos alguns marcos legais muito importantes que podem destravar essa agenda, né? A gente tem conversado com o deputado Zé Silva, né, tribunais de contas, enfim. E é importante que o poder público, eu vejo, ali, assim, que eu vejo que a iniciativa privada ela está pronta, ela reage muito rápido, né? E o setor público no Brasil, se ele optar por se posicionar, e ele tem toda a oportunidade disso, a gente tem ministérios hoje, por exemplo, de excelência, né? A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura. Então, assim, temos forças muito importantes que podem realmente potencializar e, na verdade, assim, fazer uma virada nesse pós-pandemia, né? Hoje o Brasil, vocês estão sentindo o SEBRAE, tenho certeza, não é só no agro, né, o agro, na verdade, é um dos setores que mais está sobrevivendo bem. O agro não parou, né? Por isso que a cidade está comendo, né? Mas a economia, de forma geral, está
está sendo muito mantida por auxílios, por subsídios. A gente tem um ano 2021 muito desafiador, que a gente não tem como manter esse monte de subsídio, vários programas sociais. Então, é o momento de a gente se posicionar e realmente aproveitar essa onda para fazer uma retomada verde e gerar prosperidade, né, econômica a partir da floresta que a gente tem, que a gente sempre teve. Então, eu acho que é isso. Fica aí o convite da gente se reposicionar e agir agora. Eu acho que o momento é agora. É verdade. E essa retomada verde, ela depende de uma gestão compartilhada, vamos dizer assim, responsabilidades compartilhadas, né? É o consumidor entendendo seu papel, como é que eu vou aplicar o meu dinheiro aonde, né? De que forma? É o empresário se conscientizando, é o gestor público. A gente não tem mais como desassociar, a gente é um ecossistema, né? Tendo a natureza como exemplo, a gente é um ecossistema. Se a gente não funcionar de uma forma orgânica, a gente vai continuar patinando, continuar batendo em problemas que poderiam já ser resolvidos e a gente nascer como uma nação bem... Eu acho que o Brasil tem todas as condições de ser a nação exemplo dessa retomada verde. A gente pode mostrar para o mundo como ser uma nação sustentável. A gente tem todas as condições, agora precisa vontade, precisa inteligência, precisa sistematizar todas as atividades que estão, às vezes, isoladas, a gente precisa orquestrar para que elas, né, estejam juntas, e aí a gente dá uma empreitada do Brasil para dar uma resposta positiva para o mundo. A gente tem esse papel, a gente tem essa obrigação até pela biodiversidade que a gente abriga no país, né? E o tamanho do nosso país. Então, a gente tem todas as condições, né, de ser um país exemplo nessa questão. É o que a gente deseja, a gente trabalha para isso, junto com essa agenda, junto com os pequenos, o SEBRAE, né? E também envolvendo o setor público, por meio dos projetos de cidades empreendedoras, com os empresários como o Mauro, que enxergam novas formas de empreender. Então, acho que é importante a gente abrir, acho que o painel trouxe informações que vão contribuir para essa visão sistêmica, para que a gente possa enxergar outras coisas. Talvez tem pessoas que não conheciam direito o assunto, acho que o painel vem contribuir com isso para ampliar o conhecimento, começar a se apropriar disso, aprofundar, porque tem coisa boa aí nesse tema, e o brasileiro, o empreendedor, tem que compreender melhor esse sistema e se beneficiar e beneficiar o país através dele. Então, eu agradeço demais a participação de vocês, Mauro Romani, Eduardo Tavares, pela contribuição, pela fala de vocês. E a gente, né, em nome do SEBRAE, a gente agradece e tenho certeza que o público vai sair com bastante insights positivos aí deste painel. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Um abraço para vocês. Até logo, um abraço. Valeu. Valeu, tchau, tchau.